Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Eu na Política. Nós estamos fazendo uma série falando um pouquinho de o que acontece dentro da campanha eleitoral. Uma das coisas de uma campanha eleitoral que é o seu maior ativo, vamos dizer assim, a coisa mais importante que você tem que tomar aí 100% de cuidado e foco nisso, é o tempo. O tempo obviamente é igual a todos os seus adversários, todos os seus colegas de campanha, então ele é o seu ativo principal. E o tempo pode, devido a algumas falhas, aí fazer com que você não ande bem a sua campanha eleitoral. Falhas comuns, como o candidato demora para preencher aquela agenda de campanha que a gente já comentou, que é aquelas reuniões com lideranças, até mesmo as lideranças de outros partidos que ele demorou talvez para conversar, para fazer aquela união. Falta de compromisso de algumas pessoas na campanha, talvez falta de uma meta bem definida, por exemplo, quantos votos nós precisamos fazer para se eleger. Enfim, o tempo ele é muito importante numa campanha eleitoral. Imagina assim, você já passou pela convenção, você já montou o seu comitê principal, inclusive muitas cidades adotam para ter 2 comitês, um para o comitê de organização de campanha, outro para ter um comitê para atender a população. E dentro desse comitê você tem uma série de ambos os comitês aí para organizar. Por exemplo, se for no teu comitê central, esse que é de organização de campanha, você vai ter que decidir quem é o coordenador desse comitê, quem que é o responsável pelo andamento dos trabalhos dentro do comitê. Quem vai ser o responsável por organizar o plano de governo? Se você for candidato a prefeito, por exemplo, você precisa aí organizar um plano de governo urgente, porque os dias passam voando depois da convenção. Então é pouco mais de um mês, um mês e meio, quando você vê, acabou o prazo da eleição e talvez não deu para fazer tudo o que você precisava fazer. Quem que vai te ajudar a elaborar aí os programas de rádio, programa de TV, os discursos que você vai dar, qual é a linha que você vai seguir, quem vai ser o apaziguador ali dentro do comitê, porque vai vir talvez vereadores nervosos certos dias de campanha, vai vir problemas aí como fake news aí, dizendo que tem um vereador trabalhando para outro partido, coisa nesse sentido, e você precisa de um cara que amorteça esse tipo de notícia, que dê paz ao ambiente, que organize bem esse lugar para não virar um problema enorme na sua campanha. Enfim, você tem que estar bem atualizado se você vai ser um candidato a prefeito, por exemplo. Em alguns comitês centrais é montado também um estúdio lá, tanto para rádio quanto para TV. Eles optam em levar o estúdio para o comitê e não o candidato a um estúdio, por exemplo, para ficar mais cômodo, porque o comitê é um lugar de pensar, né? Principalmente o comitê central. É um lugar de organização, é um lugar onde os principais assuntos estão sendo debatidos internamente. Já esse segundo comitê, que nem todos optam em abrir, é mais para receber o eleitor, receber equipes de trabalho que vão buscar material de campanha, enfim, é mais para a questão do mão na massa, vamos dizer assim. E o outro é mais de organização. Então, dentro desse comitê de organização, costuma-se montar lá um estúdio de rádio ou rádio e televisão, dependendo do seu caso. Como agora a gente está vivendo uma era digital, onde não há necessidade talvez de ter uma emissora de TV na sua cidade, talvez esse estúdio de TV seja também para fazer os seus vídeos do YouTube e os vídeos que você vai postar nas suas redes sociais. E isso não impede, além de você ter esse estúdio interno, vamos dizer assim, de você também contratar uma agência de publicidade para também fazer outras partes que são necessárias numa campanha. Como já falei aqui em vídeos anteriores, como a questão da confecção dos santinhos, como a questão de elaboração das reuniões com som, com telão, esse tipo de coisa talvez é mais apropriado você contratar uma agência para fazer isso. Ou seja, essa agência vai ter a equipe dela separada para ir nesses eventos, talvez para contratar aquele som ambulante, né? A resolução de 2018 diz que não pode mais ter aquele carro de som pela cidade inteira, mas pode sim ter um carro de som quando há um comício, vamos dizer, uma reunião política naquele bairro e o candidato está lá panfletando, por exemplo.
quando há a presença do candidato, esse som de rua é possível ainda ter na campanha. Essa agência também pode fazer os jingles de campanha, são aquelas musiquinhas chiclete lá, né, que você já ouviu num vídeo aqui que eu soltei, até soltei uma música minha. Essa agência também pode cuidar da parte dos perfurados da campanha, que é aqueles adesivos. E é bem interessante que os candidatos a vereadores, como eles têm que ir nesse comitê central também, devido para gravar esses programas de rádio ou mesmo vídeos, tem uma organização. Você imagina uma campanha com, sei lá, 20 a 30 candidatos, mais a dupla prefeito e vice-prefeito. É difícil conciliar, se todos ir no mesmo dia no estúdio, não tem vaga naquele estúdio. Então é interessante também que tem um coordenador de mídia dentro desse comitê para organizar os dias que gravam e os dias que editam esse material também. Porque às vezes só a coleta é uma coisa, mas também tem a parte de produção, né, desses áudios e vídeos. Você que vai ser candidato a vereador, você pode pensar assim, mas quantos programas eu vou ter que gravar? Ou eu vou ter que gravar, talvez você nem sabe disso, mas você vai ter que gravar programas no mínimo de rádio, que é a tal da propaganda eleitoral gratuita, né? Ela talvez não tenha custo para os candidatos, mas ela tem um custo alto para quem gera esse produto. Afinal de contas, a Justiça Eleitoral pega aí, define até os horários para passar essas propagandas eleitorais. Então, você vai ter que gravar lá pelo menos 1 ou 2, né, spotzinhos lá falando, comerciaizinhos, né, falando as suas propostas, se apresentando, enfim. Então, esse é uma outra coisa que vai acontecer dentro da sua campanha. Então, já fique aí meio ligado nisso, que você vai ter que preparar um discurso aí daquele tipo, né? Olha, sou fulano de tal, estou pedindo o seu voto, por isso e por isso e por isso, enfim, nesse sentido. Já os candidatos da majoritária, aí eles vão ter mais gravações a fazer, que são falar das suas propostas em cada ramo, por exemplo. Normalmente se opta em falar, por exemplo, um dia fala de educação, outro dia fala de saúde, outro dia fala da agricultura, outro dia fala do transporte urbano, enfim, eles vão separando por temas para que cada dia tenha um tema aí para reforçar na cabeça do eleitor. E essa mensagem chegue ao maior número de eleitores possíveis para que eles conquistem o voto deles. E se serve de dica também para você, que é candidato a prefeito, é como você vai separar programas aí por diversas áreas. Procure aí as principais metas, sempre dar uma pinceladinha durante cada programa. Por exemplo, se você tem uma meta forte na saúde e está falando de agricultura, por exemplo, fala o seu plano de agricultura, o que você vai fazer, e lembra, dá um toquezinho, e lembra-se que na área da saúde, porque ela atinge tanto o agricultor quanto a cidade, né, nós temos essa proposta para você, porque aí você está fomentando as propostas macro. E as propostas menores ou propostas mais ampliadas, você vai falar por setores durante esses programas de rádio e televisão. Ainda vão vir debates na TV ou talvez até no rádio para você que é candidato a prefeito. É bem interessante porque é o momento de você saber o que o seu adversário pensa e aonde que ele vai tentar te atacar muitas vezes. Então faça o que eu já recomendei em alguns vídeos aqui. Estude bem o seu adversário antes de ir para um debate. Tente meio que prever o que ele perguntaria para você, por exemplo, para você poder também se defender de uma forma aí mais preparada, vamos dizer assim. Ok? Falar um pouquinho hoje sobre os comitês, tanto central quanto o comitê eleitoral, assim, mais para a população e que vem buscar material, que é opcional, nem todos colocam 2 comitês até pelo custo. Muitas vezes optam em colocar um comitê só, com 2 entradas, vamos dizer, uma entrada para a população e outra entrada para as cidades menores, né? E uma entrada mais para o comitê central. Você divide lá um ambiente em 2, vamos dizer assim. E esse foi mais um vídeo de hoje, falando um pouquinho das dicas aí do que acontece dentro de uma campanha eleitoral. Espero que você esteja gostando dessa série. Comente aqui embaixo se você tem dúvidas, se você está gostando, deixe o seu like, recomende aí as pessoas que você conhece que podem ser candidato agora em 2020, para ajudá-las também a ter maior clareza na sua eleição. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.